Teste das derivadas. Então, agora a gente vai falar de alguns testes que a derivada faz quando a gente tem alguma função. O que significa cada uma das derivadas? Então, a primeira derivada, ela vai ter dois testes. O primeiro teste, ele é assim. Se uma derivada é negativa em um intervalo, então essa função é decrescente nesse intervalo. Olha que interessante. Olha esse gráfico. Aqui a gente tem a reta tangente num determinado ponto aqui, certo? Repara que essa função ela é decrescente. A gente sabe que a derivada para a gente significa o coeficiente angular da reta, certo? Então, repara que se esse coeficiente, se essa derivada ela é negativa num certo intervalo, a nossa função ela seria assim. Então, repara que, de fato, a nossa função está decrescendo nesse ponto. Então, o que a gente tem aqui é um teste para saber quando a nossa função ela é decrescente. Se a primeira derivada, naquele determinado trecho, né, naquele determinado intervalo, ela é negativa, então a gente já pode dizer que a nossa função ela decresce nesse intervalo. Ó, ela estava num ponto mais alto e conforme passou o nosso x, ela passou decrescendo, ela diminuiu o valor dela. Analogamente, se a nossa derivada for positiva, então a nossa função é crescente nesse intervalo. Então, repara que nesse intervalinho aqui, a nossa função ela é crescente. Por quê? Porque a derivada, ou seja, a reta tangente nesses pontos ali, a inclinação da reta tangente nesses pontos, ela é positiva, fazendo com que nossas funções sejam crescentes. Repara que aqui aconteceria a mesma coisa, a nossa reta tangente estaria aqui assim. Como ela é positiva, como a derivada nesse intervalo ali é positiva, então repare também que nesse trecho aqui ela é positiva. E isso nos remete ao nosso segundo teste, certo? Que ele diz quando a gente tem um máximo e quando a gente tem um mínimo na nossa função. O segundo teste fala, se o sinal de f' muda de positivo para negativo num determinado ponto, então nesse ponto é um ponto de máximo. Basicamente, é isso aqui. Eu tinha minha derivada sendo positiva e ela passou a ser negativa. Então, aqui, repara que minha função é crescente, certo? E esse pontinho aqui, ele vai ser um ponto de máximo. Exatamente porque até esse ponto aqui, a minha derivada tem o sinal positivo e logo que eu passo desse ponto aqui, a minha derivada passa a ter o sinal negativo. Então, já a gente tem que esse cara aqui, ele é um ponto de máximo, certo? Em C, porque a gente sempre fala do cara do domínio, né? Então, em C, a gente tem um ponto de máximo. O ponto de máximo, ele é dado por C, F de C. Então, esse aqui é um ponto de máximo. E assim, a gente pode fazer a letra B do nosso segundo teste, que vai ser exatamente do contrário. Se a gente passar do negativo para o positivo, que tipo de ponto a gente vai ter? Que é exatamente o que está escrito ali. Se F muda de negativo para positivo em C, a gente tem um ponto de mínimo. Tá aqui, ela era negativa, tá aqui, ela passou a ser positiva. Então, exatamente o que a gente falou, ó, por que que esse ponto aqui é um ponto de mínimo? Porque a nossa função, para qualquer ponto que eu pegue antes desse intervalo, a nossa derivada é negativa. E logo que eu passo esse ponto C, ela passa a ser uma derivada positiva. Então, esse ponto aqui embaixo, C, F de C, ele é um mínimo. Logicamente que é um mínimo local, a gente não consegue falar de global. Repara que nesse caso essa função nem tem máximo nem mínimo global, mas a gente consegue encontrar os locais. Lembrando que a gente também sabe que pontos de máximo e mínimo, eles vêm da primeira derivada ser zero ou da derivada nesses pontos não existirem. Então, aí a gente já tem dois meios de encontrar esses pontos. Então, agora o que significa a segunda derivada? Para a segunda derivada, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez na primeira derivada. A gente vai analisar o fato da segunda derivada ser zero, dela em algum momento ser positiva ou dela ser negativa. Então, o que acontece em cada um desses casos? Para isso, o teste é um só e uma definição.
Então, o que diz o teste da segunda derivada é, primeiro a gente coloca I um intervalo, tá? Para quê? Para não precisar ficar falando intervalo, intervalo, intervalo. Então, se a nossa segunda derivada for positiva nesse determinado intervalo, né, para todo x desse intervalo, a gente fala que f é côncava para cima. E se a nossa derivada for negativa, nossa segunda derivada for negativa, a gente fala de côncavo para baixo. Parece meio estranho isso, vamos fazer um desenho que fica mais fácil de entender. Tá aqui, então, o nosso desenho, aqui a gente tem uma função, não me interessa exatamente quem ela é. Se a gente olhar nosso desenho aqui, ó, nesse intervalo aqui, ela é como se ela fosse uma parábola dela para baixo, então ela é côncava para baixo. Então, nesse pedaço inteiro aqui da nossa função, como ela faz esse movimento aqui, a gente diz que ela é côncava para baixo e a nossa segunda derivada nesse trajeto é negativo. Do contrário, a partir desse ponto aqui, se a gente for olhar, acontece do contrário, ela parece mais uma parábola virada para cima, então ela é côncava para cima. E isso vem do fato da segunda derivada ser agora positiva, certo? Então, côncava para baixo e côncava para cima. Aí a gente se pergunta, a gente falou menor que zero e maior do que zero. Cadê igual a zero? Igual a zero é exatamente esse ponto aqui. Então, esse ponto é chamado de inflexão. Vamos escrever direitinho quem ele é. Então, tá aí o que é esse carinha aqui. Ele é o que a gente chama de ponto de inflexão. E como é que a gente descobre ele? Então, ele funciona assim. A segunda derivada dele é zero ou não existe a derivada, basicamente como um ponto crítico. E, além disso, lógico, é um ponto do domínio, tá? E, além disso, o que acontece? A derivada, a segunda derivada, troca de sinal nesse valor, que não é zero, é C, peraí. Agora sim, Czinho ali. Se ela troca de sinal ali em C, o que acontecia? Antes ela tinha um sinal negativo, a partir desse ponto ela tem um sinal positivo. Então, esse ponto é o que a gente chama de ponto de inflexão, certo? Ele também é bem importante, ele diz que mudou a concavidade, então isso é bem importante. E com isso a gente poderia reescrever máximo e mínimo local. Então aqui é um jeito de a gente enxergar máximos e mínimos locais usando as duas derivadas, tanto a primeira quanto a segunda. Normalmente a gente não precisa, mas é interessante. Então, se a primeira derivada for igual a zero, ou seja, se eu tenho um ponto crítico, certo? E a segunda derivada é côncava para cima, então a gente tem ali um mínimo local. Já na parte B, se a gente tem um ponto crítico, certo? E a gente tem a segunda derivada negativa, ou seja, côncava para baixo, lá em cima, onde a derivada é igual a zero, a gente tem um ponto de máximo, certo? Então, aqui são todos os testes que a gente ocupa para fazer gráficos. A gente olhou o gráfico para tentar entender os pontos, mas o que a gente vai fazer a partir de agora é, a partir dos testes, conseguir fazer o gráfico de uma função.